Tudo bem com você, tranquilo? Hoje nós temos aqui sistema de equações de segundo grau. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Determine o conjunto de solução do sistema sendo U igual a R2. Então nós temos aqui um sistema com duas equações e a segunda é uma equação quadrática. Então eu vou usar o método da substituição. Até daria para fazer o método da adição, só que eu vou usar o método da substituição, que consiste em escolher a equação mais simples, para mim é a primeira. Então nessa equação, a mais simples, que é a primeira, eu vou isolar o x ou o y. E nesse caso, tanto faz. Os dois estão sozinhos e são positivos. Se eu isolar o x, eu vou ter que substituir aqui. E vai ficar elevado ao quadrado, vou ter uma potência para resolver. Se eu isolar o y, eu vou substituir aqui e pelo menos não tem potência. Então essa vai ser a minha ideia. Y é igual x, troca de membro, troca de sinal, menos x. Então essa é a minha primeira equação. Essa é a segunda. E nós iremos, então, substituir a primeira na segunda. Então, a segunda é aquela que eu não mexi, eu vou repetir. X igual, x ao quadrado, né? Menos y igual a menos 1. E nós iremos substituir, então. No lugar do y, eu vou colocar 3 menos x. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos, no lugar desse y, 3 menos x, eu vou colocar parênteses. Então, 3 menos x, isso é igual a menos 1. Eliminando parênteses, nós vamos ter menos vezes mais, menos, vai ficar menos 3. Menos vezes menos, mais, vai ficar mais x. O menos 1 troca de membro, troca de operação, vai ficar mais 1. Isso é igual a zero. E agora, então, a gente tem aqui x ao quadrado mais x, menos 3 mais 1, menos 2, igual a zero. E nós temos, então, uma equação quadrática para resolver. E eu vou utilizar aqui o tradicional delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é A, quem é B, quem é C? Então, tá aqui, olha só, vamos recordar. O A é aquele cara que acompanha o x ao quadrado. Como não tem nada, é 1. Então, A vale 1. O B é aquele cara que acompanha o x. Como não tem nada, é 1 também. O C é o termo sozinho, termo independente, que vale menos 2. Então, substituindo, eu vou ter o seguinte. Delta é igual, o B é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1 também, vezes o C, que é menos 2, como é negativo, parênteses. Então, nós temos aqui delta é igual 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1, 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. Logo, o nosso delta vai ser igual a 9. E aí eu vou para a fórmula do x. Então, a fórmula do x, para a gente poder relembrar aqui, olha só. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Isso tudo dividido por 2. Então, vamos substituir aqui as informações. Menos da fórmula, o b é 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 9 é 3. Isso tudo dividido por 2 vezes a, né? Que faltou um azinho. A fórmula do x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos da fórmula, o b é 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Então, tem aqui o meu x', minha primeira resposta. Vou usar o sinal de mais. Então, mais 3 menos 1, 2. Dividido por 2, 1. Se você quiser registrar, você pode fazer passo a passo. Ó. Menos 1 mais 3, que eu estou usando o sinal de mais primeiro. Isso tudo dividido por 2. E aí eu tenho 3 menos 1, 2, dividido por 2, que vai dar 1. E aí eu tenho o x duas linhas, minha segunda resposta. Vou usar o sinal de menos. Então, menos 1, menos 3, tudo isso dividido por 2. E aí, menos 1 com menos 3 dá menos 4, dividido por 2, vai ser menos 2, né? Então, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, tem o seguinte, o meu x' deu 1, e o meu x duas linhas deu menos 2. Só que o x', ele tem um y' correspondente.
E o x duas linhas também tem um y duas linhas correspondente. E eu vou achar esse valor de y' e y duas linhas simplesmente aqui em cima. Y é 3 menos x. Então, olha só. Se o x for 1, vai ficar assim, ó. Se o x for 1, eu vou ter y igual a 3 menos. Quanto vale o x? 1. E aí, 3 menos 1 vai dar 2. Então, aqui vale 2. E se o x for menos 2? Bom, se o x for menos 2, vai ficar assim. Y é igual a 3 menos. Quanto vale o x? Menos 2. Então, 3 menos menos 2, eu tenho menos vezes menos mais. 3 mais 2, 5. Então, o y aqui vai valer 5. Primeira resposta. Se o y for 1, se o x for 1, o y é 2. Se o x for 1, o y é 2. Segunda resposta. Se o x for menos 2, o y é 5. Se o x for menos 2, o y é 5. Beleza?